Pessoal, eu só vou dar um recadinho aqui, é porque a gente está tentando corrigir aqui uma questão técnica para conseguir aparecer as 5 pessoas que já deviam estar aparecendo. Mas eu quero dar boa noite para todas vocês, tá? É, Quem já está aqui participando das rodas de conversa já me viu, então não tem problema nenhum. Eu sei que vocês já começaram a se apresentar, mas eu vou pedir para vocês, nesse momento, enquanto a gente resolve aqui essa questão, para que vocês se apresentem, justamente quem não se apresentou ainda, né? Possam falar um pouquinho de vocês. E aí, assim, falar do que a gente tinha combinado, mais ou menos, que é falar dessas perspectivas novas da psicologia, né? Se vocês têm alguma indicação, alguma experiência nessa área, e aí a gente vai batendo papo e eu vou aparecendo de vez em quando aqui, mas enfim, a ideia é a gente conversar mesmo sobre o que é possível fazer de novo na psicologia. Desculpa te interromper, Carol, pode continuar, por favor. É, como vocês veem, eu tenho dificuldade aqui com a internet, mas sou coach, eu sou sócia da com expatriados, eu faço parte de projeto voluntariado também, que trabalha com migrantes e refugiados. Enfim, então vocês vão vendo que o consultório, como eu acredito no consultório, ela vai se ampliando um pouquinho para além do consultório clínico que eu também faço parte, enfim, né? Então, acho que hoje a ideia é a gente trocar ideia e conversar um pouquinho que outras formas de atuações também, o que é ser psicólogo clínico hoje em dia, né? Que outros espaços a gente pode ocupar também e oferecer o nosso serviço. E repensar um pouco, né, hoje em dia, como um psicólogo pode atuar também. Então, acho que hoje a gente está aqui para trocar. Boa noite para todo mundo, espero que vocês tenham conseguido me ouvir aí. Sim, te Eu acho que ouvi. se seguir pela ordem alfabética, vou eu agora. É, Meu nome Você é já foi chamado Fábio. de espaçoso aqui por alguém Vocês- do chat. Eu acho que estava aparecendo na janela maior do que os outros, eu não sei porquê, mas acho que agora tá normal. Mas sim, sou espaçoso, eu sou psicólogo também, trabalho com psicologia analítica, trabalho com a perspectiva experiencial existencialista, trabalho aqui em Curitiba e eu trabalho escrevendo e trabalho um pouquinho com humor, junto com a ideia da psicologia, o tratamento através de quebrar um pouco as barreiras do que é um psicólogo certinho, do que é uma saúde mental que a gente espera que tenha que ser, porque a gente está numa profissão muito nova, que teve uma construção, e que agora que a gente está tendo tempo suficiente para derrubar alguma parede e reconstruir alguma coisa. E eu acho que hoje a gente trouxe cada um martelo e vamos começar com isso. Então, sou eu agora, né? Eu sou neuropsicóloga, né? Tenho na academia o canal Caneiro Transmissão, trabalho mais focado com adultos e idosos nessa área, né? Mais voltado para a área de avaliação e para a área de reabilitação. Não são áreas, assim, apesar da neuropsicologia ter um crescimento bastante intenso, né, no nosso país, ainda é uma área acho que pouco conhecida, né, assim, com pouco avanço do ponto de vista mesmo de formação ainda, acho que a gente ainda carece de alguns pontos aqui, né? E a reabilitação, então, ainda é uma área ainda menos conhecida, né? Assim, ainda assim, dentro da neuropsicologia, poucos profissionais escolhem trabalhar com uma área de intervenção não farmacológica, né, para alterações cognitivas, que não tem, então, aí talvez um enfoque tanto na terapia, né, que costuma ser um pouco da nossa perspectiva, assim, que a gente pensa em psicólogo, né, e aí eu venho também aí com o martelinho que é desconstruir o que não é todo psicólogo que faz psicoterapia, né? As pessoas me perguntam, então o que que você faz? Né? Eu escuto muito essa pergunta. Então eu trabalho um pouco com uma área que também é um pouquinho diferente aí desse perfil. Bom, sou eu agora? Bom, eu sou a Má, da mesma, mas todo mundo me chama de Má. Sou sócia da Carol, na Next.U, sou psicóloga e coaching. Sou formada há 10 anos e trabalho no consultório há 10 anos, atendo adultos, basicamente. E estudo a psicologia positiva, que foi o que mudou, assim,
deu uma outra perspectiva para o meu atendimento. Depois eu compartilho com vocês a minha dica de livros, porque acho que ela traz um pouco desse resgate do sujeito que precisa, que busca psicoterapia, não necessariamente porque tem uma demanda, porque está sofrendo por alguma questão, mas porque ele quer melhorar suas potencialidades e busca na psicoterapia um recurso para isso. Eu e Carol temos um canal no Psicoclub, que é o Consultório na Prática, e temos um curso do mesmo nome, Consultório na Prática, que a gente fala de todo esse cenário do que existe por trás de ter um consultório de psicologia, do ponto de vista do empreendedorismo, das necessidades burocráticas para ter um consultório. Então, a gente vai brincando um pouquinho entre a clínica e esse desenvolvimento de carreira dos colegas. Legal. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Carol, se vocês puderem continuar falando, eu acho que seria bem legal a gente partir essa conversa falando um pouco até da Next2You, e vocês falam muito de inovação, de formas de fazer novas parcerias, de ampliar um pouco a psicologia para além do consultório. Acho que se a gente pudesse começar falando um pouco disso, seria bem legal. A gente criou a Next2You há uns 2 anos atrás. Bom, por conta do delay, a gente vai ficar se atrapalhando aqui, gente. Geralmente eu e Carol ficamos no mesmo espaço físico, mas hoje a logística não deu certo. Mas a gente criou a Next2You há 2 anos atrás, com essa angústia mesmo, né? Nós sempre fomos muito procuradas por colegas psicólogos que perguntavam pra gente, poxa, mas vocês só trabalham no consultório? O consultório deu certo? Eu estou batalhando há bastante tempo e não consigo, o que é necessário? E a gente entendeu que a gente tinha como contribuir com os colegas, né, com a psicologia, ajudando os colegas que necessitam de respaldo mesmo para a atuação clínica e que saem da faculdade completamente perdidos, né, Carol? Exato. A gente sempre teve essa ideia, né? Sempre foi uma questão nossa de quanto que a gente ia conseguir repensar um pouco a psicologia na atualidade, né? A gente via também uma das nossas questões hoje era o uso da internet, por exemplo, a ampliação do que é hoje um atendimento, né? O que era promoção de saúde. Uma das nossas angústias é exatamente isso. Como é que a gente consegue hoje promover saúde com o caos que é uma cidade de São Paulo, por exemplo, que a gente precisa ter e o alcance que realmente 50 minutos podem ter realmente na sala da terapia, pelo menos na forma como a gente atua classicamente. Então a gente pensou na Next2You e a gente tem 3 serviços que a gente foi pensando, enfim, em formas de ampliação da saúde, pensando no nosso também, nos nossos cores, né? No que a gente conseguir efetivamente produzir de valor. A gente também não queria sair produzindo, criando serviços e que não tivessem nenhuma aderência ou nenhum sentido de fato, né? Hoje em dia a gente fala tanto de propósito, olha com propósito e serviços de valores, que a gente queria muito isso também, traduzir isso para a saúde, né? A gente vê, por exemplo, as empresas, né, com as semanas da saúde, em que tem geralmente um médico que vai e mede a pressão e faz, né, uma bateria de palestras e tudo mais. Os funcionários, colaboradores geralmente vão, mas que a gente vê que não tem efeito, né? Não é efetivo de fato sobre uma ampliação da discussão efetiva de saúde, né, dentro dos ambientes. Então, foram várias dessas questões que a gente foi se debatendo, né, Má? Para a gente conseguir repensar, bom, então como é que a gente chega nessas pessoas que estão buscando ajuda de alguma forma, precisam também de um espaço. Legal. Né? E a gente começou muito pensando em parcerias nesse sentido. Eu vou perguntar para a Laís fazer uma pontuação, porque eu acho que falar, além desses moldes, né, de psicologia, de formas diferentes da gente oferecer coisas novas, o conhecimento também é muito importante, né? E eu acho que hoje em dia, com toda a tecnologia e todo o acesso que a gente tem à neuropsicologia, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de como é importante a gente
levar isso em consideração. Assim, eu acho isso interessante por um ponto que eu acho que alertou muito a gente para um aspecto, eu acho que mais recente, talvez, né, assim, do ser humano, que eu acho que a neuro ela tem um ponto importante que é trazer a essência do bio para a nossa prática, né, assim, sem perder a parte psico e sem perder a parte social, mas que infelizmente a gente viu um movimento, assim, de muitos lugares reduzindo muito a nossa compreensão a respeito da parte biológica do ser humano, né, em muitos cursos. E isso é um prejuízo para nós, né, acho que como profissionais, de perder a parte de entender que nós temos, né, assim, um funcionamento cerebral que está aí para promover toda essa subjetividade, né, e todos esses materiais que a gente se forma para trabalhar, né. E aí, apesar da né, assim, da neuropsicologia ser uma área de atuação específica com as suas, né, assim, com a sua corrente teórica, com seus modelos e com a sua área de aplicação própria, né, ela acaba sendo uma linha de, vamos assim dizer, de conhecimento, principalmente na parte mais vinculada à neurociência, né, que está aí para dizer para a gente muito de processamentos e acho que aspectos cerebrais que são importantes para a gente entender, para a gente não comer mosca na nossa prática em alguns pontos que às vezes são muito bobos, assim, mas que às vezes a gente assusta na prática por rejeitar essa área, né? Assim, rejeitar esses aspectos que às vezes fazem diferença para os nossos, né? Assim, os nossos pacientes. E às vezes entram em áreas que a gente não tem nada a ver, né? Assim, às vezes entender que a alimentação faz todo o diferencial para queixas de sono, queixas de sono não restaurador, ou às vezes queixas de memória, que às vezes os pacientes trazem como se fosse algo assim, é só de culpa, de fundo emocional, e às vezes não é, né? Às vezes a gente tem outros aspectos que a gente precisa, às vezes, atinar, né? Que podem impactar o nosso sujeito, o funcionamento dele como um todo. Né? Então, eu acho que é um ponto que a neuro tem contribuído. E aí, nesse ponto, não quer dizer que sou assim, né? Para a gente pensar, não quer dizer que a gente tem que fazer aquela miscelânea de teorias, não quer dizer que a gente tem que sair tentando colar uma teoria na outra, né? Porque elas têm bases epistemológicas diferentes, elas têm objetos, né? A forma como a gente constrói o conhecimento realmente é muito diferente dentro da psicologia, né? Quem estuda e quem formou viu, né? Assim, a gente vai para diferentes teorias, a gente vai para diferentes formas, perguntas diferentes geram respostas diferentes, né, para as teorias. Mas a ideia de a gente ter um referencial, assim, a ideia, né, de não perder, quando a gente está na parte psíquica, não perder a importância do social e não perder a parte do bio, né, que aí eu acho que dentro da psicologia, a neuropsicologia é uma área que contribui muito para isso, né. Perfeito. Então, assim, gente, vimos um pouco de uma empresa criada por duas psicólogas, né, que estão fazendo parcerias, ampliando um pouco essa área do consultório. A neuropsicologia, que é um conhecimento importante, é tecnologia no conhecimento que a gente tem para subsidiar várias coisas. E agora, para a gente, né, começar a costurar tudo isso, antes da gente começar a costurar, na verdade, Flávio, eu vou pedir para você contar um pouco da sua atuação no consultório e, se você puder, um pouquinho da história da Oriente, né, de como começou nas redes sociais, uma outra perspectiva de olhar para a psicologia e de falar dela, principalmente. Para quem não conhece, acho que é bem legal contar essa história. Então, primeiro, que prazer estar perto dessas mulheres excelentes, assim, a nossa profissão é muito de quebrar barreiras, e eu acho que as mulheres hoje estão quebrando barreiras mesmo, e é bom ver que vocês que estão na ponta de tanta coisa, esse é o futuro mesmo, né? Não tem como negar. E eu acho que um pouco da minha história e da história da Oriente, que é o grupo que eu participo, tem a ver com isso. A gente está quebrando um pouquinho das regras presumidas de como agir com psicologia, de como vender psicologia, até atuar com a psicologia um pouquinho, no sentido clínico. A gente é bem limitado na clínica, mas para introduzir, eu vou ler algumas críticas, assim, bem rapidinho, algumas críticas que a gente recebe das avaliações da página da clínica no Facebook. Que é muita patada, né? Essa página é perigosa, ela não tem nada a ver com psicologia. Daqui a pouco tem gente compartilhando essas coisas dizendo que psicólogo não sabe trabalhar. Isso é muito perigoso o que vocês estão fazendo. Enfim, o que está fazendo de tão perigoso assim? Sair da imagem real.
que a gente não faz piada, que a gente não tem humor negro às vezes, ou que a nossa saúde mental é super ótima. Não é todo mundo que faz psicologia sabe que tem ali uma feridinha. Se não sabe, capricha na terapia que encontra. E a nossa ideia é essa, assim, a gente fez a página no Facebook, começou com a página no Facebook, colocando algumas coisas sobre humor na psicologia, que na época não tinha, hoje eu acho que aumentou bastante. E isso atingiu um público que a gente não tinha antes. Que a gente, eu digo até como profissão. A nossa página tem um alcance muito alto, e aí a honra de estar entre mulheres, com homens. Homens compartilham muito pouco de psicologia no Facebook. E na nossa página a gente tem um alcance bastante masculino. Porque quebra um pouco aquela coisa do... Eu até estou escrevendo um texto, estou no rascunho de um texto depois da conversa, eu vou até publicar, que eu odeio a ideia de casulo, sabe? Aquele cartãozinho, a pessoa entra num casulo, vai pro psicólogo, sai da borboletinha. Lagarto é bem mais legal. E a nossa ideia é essa, vamos ser lagarto, vamos mostrar que é legal ser lagarto, vamos comer mato, vamos ser praga na plantação, que borboletinha não tem tanta graça para todo mundo. Você não precisa querer ser uma borboletinha para a tua profissão ter valor, ou para a sua saúde mental ter valor. E isso tem tido um alcance muito legal. Depois eu falo um pouquinho. Legal, legal, muito legal. A Oriente, pessoal, depois vocês deem uma olhada, mas teve uma publicação que viralizou, né, Flávio? Quando vocês começaram a fazer as fotos. Do pode não pode, né? Eu vou copiar o link daqui a pouco e coloco ali nos comentários, que esses devem ter visto. Porque assim, existem várias formas da gente inovar e da gente fazer coisas diferentes na psicologia, né? E hoje a gente tem, acho que, representação de várias linhas a gente fazer isso, né? Na área científica, né? Por exemplo, com a neuropsicologia, com esses estudos e as ferramentas que nos fornecem, com as redes sociais, né? Que é um pouco do que o Flávio trouxe, e, enfim, a Maia e a Carol que podem falar um pouco disso no consultório, né? Assim, porque é o que vocês fazem, né? A Carol tem um trabalho super legal também com imigrantes, enfim, e que traz um pouco mais, né, de como a psicologia pode se ampliar, né? Eu acho que, meninas, né, Mai e Carol, vou puxar um pouco para vocês, até pelo curso Consultório na Prática e tudo mais, que vocês falam de formas, né, de um lado mais prático. Como é que a gente faz para inovar, para criar parcerias? O que vocês têm visto que funciona, assim, que as pessoas têm feito, seja no consultório ou em outras áreas, mas assim, mesmo que sejam coisas simples, assim, sabe, mas que levam a gente para um outro lugar, assim, para olhar de um jeito diferente, não só fechadinho nas quatro paredes da nossa sala. Bom, acho que a gente tem alguns exemplos dessa turma, dessa primeira turma que se formou aí do curso Consultório na Prática, né, Má? De como efetivamente na prática os alunos, os colegas psicólogos conseguiram implementar de fato o que a gente falava, com pequenas ações. O que a gente fala muito é que às vezes o psicólogo ele fica pensando, tem muitas ideias. A gente tem ideias de mudar o mundo, né? Aquele romantismo todo da profissão. Mas muitas vezes a gente não coloca na prática. A gente não cria ações efetivamente, a gente não põe no papel e não tira do papel. Então, o que a gente fala muito no curso, incentiva muito, são as pequenas ações, desde planejamento a mapeamento de conexões que você tem, que cada um tem na vida pessoal e também profissional, de contatos que às vezes é assim, é você bater na porta do seu vizinho do prédio, né, da sala ao lado e conversar e se apresentar, né? Apresentar o que é o psicólogo, o que é o trabalho do psicólogo também. Né? Muitas vezes, às vezes a gente sente que falta esse passo para fora também, né? Esses pequenos passos. Então, as pessoas imaginam, nossa, fazer parceria, como é que eu faço, por onde eu começo, com quem que eu converso? Precisa de um material institucional, precisa, né, daquela coisa toda. E a gente fala assim, não precisa. Você precisa ter uma ideia do que você quer oferecer, né? De qual que é o valor do seu trabalho, qual que é o valor do seu serviço, né?